Olá, meu nome é Rafael Cardoso, eu sou economista-chefe do Banco da Ecoval e nesse vídeo eu vou comentar a respeito de alguns acontecimentos do mês de janeiro e as implicações para o futuro. O primeiro mês de 2025 teve como destaque a posse de Donald Trump, as medidas anunciadas pelo novo governo e as decisões de política monetária, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. O início do governo Trump foi caracterizado pela implementação de medidas mais focadas na temática imigração, vis-à-vis o aumento das tarifas sobre bens importados. No âmbito das tarifas, houve ameaça de imposição de tarifas a países como Canadá, México e China a partir do início desse mês. Mas, em nossa opinião, tal ameaça foi um chamado à negociação. México e Canadá sentaram à mesa de negociações e a imposição das tarifas foi adiada em pelo menos um mês. Já a China retalhou e será necessário acompanhar os próximos dias para entender se haverá negociações, como houve com o Canadá e com o México. Os possíveis impactos inflacionários, portanto, parecem postergados ou menores na margem, uma vez que, por enquanto, só as tarifas entre Estados Unidos e China estão valendo, e os impactos inflacionários da deportação de imigrantes são mais espaçados no tempo e altamente dependentes da magnitude desta ação. Mas, como vimos nos últimos dias, as coisas podem mudar bastante rápido. Já o Banco Central norte-americano, o Federal Reserve, na reunião de janeiro, decidiu por manter a taxa de juros inalterada no intervalo de 4,25 com 4,5. As razões por trás da manutenção são a inflação que parou de melhorar nos últimos meses e a atividade econômica, especialmente o mercado de trabalho, que segue bastante resiliente e com dinamismo. A sinalização para o futuro, em nossa opinião, é de que não há urgência para a continuidade do ciclo de redução da taxa de juros e, portanto, a possibilidade não desprezível de que o Fed mantenha a taxa de juros estável também na próxima reunião. Olhando os riscos para o futuro, acreditamos que há a possibilidade de o Fed, na verdade, não cortar mais a taxa de juros durante todo esse ano, uma vez que uma eventual desaceleração econômica deve ser contrabalanceada por medidas do novo governo, com maioria no voto popular e nas casas legislativas, enquanto as possíveis tarifas têm viés inflacionário. No Brasil, o Comitê de Política Monetária do Banco Central elevou a taxa de juros de forma unânime em 1 ponto percentual, passando a Selic de 12,25 para 13,25. Essa decisão era amplamente esperada por nós e pelo mercado, dado que o comitê já havia sinalizado em dezembro que pretendia fazer tal ajuste na taxa de juros. Além disso, mantiveram a sinalização de mais uma alta de 1 ponto percentual para a próxima reunião do comitê em março. Reforçaram ainda que os ajustes na taxa de juros subsequentes à próxima reunião dependerão da evolução do cenário macroeconômico, portanto deixando a porta aberta para novos ajustes na taxa Selic. Essa decisão teve como base a continuidade do cenário adverso já observado em dezembro, em especial pela relevante deterioração das expectativas de inflação. E como consequência da piora das projeções de inflação pelo próprio BC, tanto para 2025 quanto para o terceiro TRI de 2026, que é o período no qual o Banco Central busca levar a inflação para a meta de 3%. Apesar do discurso duro, da manutenção da avaliação de que o balanço de riscos segue assimétrico, com mais riscos na direção de uma inflação ficar acima da meta e de projeções mais elevadas, a alteração dos elementos no balanço de riscos chamou a atenção. A mudança no balanço de riscos por parte do comitê talvez reflita o desejo de caminhar para o fim do ciclo. Portanto, diante do cenário econômico adverso e do que foi sinalizado pelo comitê nesta reunião, mantivemos por hora nosso cenário base de alta na próxima reunião de 1 ponto percentual e mais 2 altas subsequentes de somente meio ponto percentual no segundo trimestre, levando a Selic para 15,25, o que deve ser mantido até o final deste ano. O viés para a nossa projeção segue altista, mesmo com a mudança realizada no balanço de riscos por parte do comitê. O retorno do corte de juros só deve ocorrer em 2026. Este foi um rápido resumo dos principais acontecimentos do mês de janeiro e as nossas perspectivas para o futuro. Para mais detalhes, acesse a nossa apresentação em PDF aqui no post e até a próxima.